pastor Bruno. Vamos receber o nosso pastor amigo com a salva de palmas, em nome de Jesus. Que alegria, pastor Bruno, ter o senhor aqui conosco. Quem lembra da pastora Thay no Coroadas? Esposa da pastora Thay, amigos, queridos. E hoje o pastor Bruno vai nos abençoar com uma palavra que eu sei que já está no coração do Pai, liberada para nós, amém? Quero que você estenda a sua mão para cá, para que possamos orar pelo nosso irmão. Pai, está aqui, Deus, pastor Bruno, teu filho, que veio lá de Utah, Senhor, para nos abençoar nessa noite. Muito obrigada pela disposição do coração do teu filho. Clamamos agora que o Senhor tome o pastor, Senhor, em tuas mãos, e que o Senhor use ele como verdadeiro instrumento, Pai, com autoridade, Senhor, e liberdade nessa casa e sobre nossas vidas, Pai. Assim eu clamo e assim eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pastor, fica à vontade. Graça e paz, igreja. Todo mundo bem? Você está feliz com Jesus? Glória ao nome de Jesus. Que campanha bonita, que igreja bela. Já é a segunda vez que eu estou aqui. A primeira vez aqui no local novo de vocês. E eu não poderia começar sem antes parabenizar cada um de vocês que dedicou tempo, suor, esforço aqui nesse lugar. Valeu a pena, tá muito lindo o lugar de vocês, ó. Parabéns, tá lindo demais o local aonde essa igreja maravilhosa se reúne para louvar e engrandecer o nome de Jesus. Para nós é um motivo de alegria poder estar aqui. Eu trago um abraço carinhoso da igreja MSBN lá em Utah, para cada um de vocês aqui, que vocês se sintam amados também por nós. Eu sei que alguns aqui já estiveram lá conosco, e para nós é uma honra poder estarmos aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus nesse 8º dia dessa campanha. Quero já agradecer, pastor Charles, muito obrigado, amigo querido, pastora Adriana, Aninha, né, que estão me hospedando ali. Que Deus continue abençoando vocês. Pastora Cleide passou o dia hoje com a gente também. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia aí no livro de Joel. Joel 2. Fiquei feliz porque foi mencionada a palavra avivamento aqui. Então eu sei que Deus está confirmando tudo aqui nessa noite. Joel 2. Nós vamos ler do verso 23 até o verso 27. Joel 2, do 23 até o 27. A Bíblia vai dizer assim: ó povo de Sião, mas eu vou mudar, eu vou falar: ó povo de Houston, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele dá a vocês as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele envia a vocês muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Houston, no meio da MSBN aqui em Houston. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Aleluia. Nós já oramos, nós estamos diante da palavra do Senhor. Eu sempre costumo dizer que é nela que consiste todo o poder. O poder emana da palavra. Então é nela que nós vamos meditar aqui nessa noite. A primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto, se você for dar uma olhada no livro, né, aqui de Joel, você vai ver que ele começa mandando algumas exortações.
Joel começa clamando e chamando o povo, né? Deus usa esse profeta para falar sobre arrependimento. Lá no capítulo 1 vai falar sobre essa grande praga dos gafanhotos. Tipos diferentes de gafanhotos permitidos por Deus foi enviado pela nação e acabou causando uma devastação muito grande. Esses gafanhotos a gente vai ver que um pouco mais para frente, cada um tinha um tipo diferente, atacava num determinado momento diferente da planta e destruía um que um deixava, o outro ia passando e ia levando até que não sobrasse mais nada. E no final do capítulo 1, Joel já começa chamando ao povo ao arrependimento. O capítulo 2, ele vai falar que o dia do Senhor se aproxima e ele continua chamando o povo ao arrependimento. Até que entra na parte da resposta do Senhor. E se a gente continuar para o livro de Joel, a gente vai ver o que vai acontecer. Há um texto muito usado sobre o avivamento que o Senhor enviaria, né, sobre o seu povo. O avivamento que ele já enviou algumas vezes sobre a igreja ao redor da terra, e aquele que ele ainda vai enviar sobre a igreja. E nós estamos aqui esperando, aguardando, buscando e também preparando o ambiente para que esse avivamento de fato chegue até nós, de forma individual e também de forma global como comunidade. Mas a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto, lá no verso 23, é que o Senhor dá uma ordenança dizendo assim, ó: alegre-se no Senhor. Sabe o que quer dizer isso? Deus, através de Joel, está dizendo para o povo assim: olha, eu sei que já veio uma onda de gafanhotos, eu sei que passou uma onda de gafanhotos aqui de diversos tipos diferentes e causou destruição. Eu sei que o que o Senhor está dizendo para nós nessa noite, eu sei que na sua vida você já passou dificuldades, eu sei que na sua vida você já foi enganado, eu sei que na sua vida você já foi magoado, eu sei que na sua vida você já foi decepcionado em determinado momento por determinada pessoa, mas o que o Senhor está dizendo para nós nessa noite é: alegre-se no Senhor. E não é se tudo estiver bem você se alegra, não, alegre-se no Senhor, é um imperativo da parte de Deus para nós aqui nessa noite. Regozije-se no Senhor, alegre-se no Senhor. O que o Senhor está dizendo aqui, o tempo do luto já passou, o tempo do choro, o tempo do lamento, o tempo do vitimismo, o tempo da gente se fazer de coitadinho, o tempo de, mas nós somos tão pequenos, mas nós somos tão irrelevantes. Sabe aquela síndrome que muitas vezes a gente fala que o brasileiro tem a síndrome do vira-lata, que o americano é tudo de bom, que o europeu é tudo de bom, e a gente brasileiro é assim? Não. Se tem uma coisa que eu aprendi nesse tempo de Estados Unidos com o meu pastor, pastor Saulo, é que ele sempre fala que nós temos muito mais a oferecer para esse país do que esse país para nós. Você é muito mais importante para os Estados Unidos do que os Estados Unidos para você. Às vezes você vem para cá e acha, não, esse país é a melhor coisa do mundo. É sim, é uma terra abençoada, é uma terra de oportunidades, mas você tem mais a oferecer para essa nação do que essa nação para você. Então não se prenda ao tempo do luto, ao que se já passou, ao lamento, não se faça de coitado, porque a alegria do Senhor traz chuva nova sobre a tua vida. Talvez você se pergunte, por que a chuva ainda não chegou na minha vida, na minha casa, naquilo que eu penso, naquilo que eu estou sonhando? Talvez porque você ainda não se alegrou no Senhor. Já parou para pensar que está faltando? Pastor, mas eu estou buscando. Pastor, eu não perdi nenhum dia dessa campanha de oração. Pastor, eu oro na minha casa. Mas já parou para pensar que está faltando você se alegrar no Senhor, se regozijar no Senhor? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: seja grato pelo que você tem, seja feliz pelo que você tem, e Deus te dará aquilo que você sonha. Seja grato, porque a alegria traz chuva nova sobre a tua vida. Salmo 42:11 vai dizer: por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Ei, se alegre no Senhor, se alegre com aquilo que Ele já colocou na tua mão, se alegre sim, tenha esperança naquela palavra que você já recebeu um dia, que Deus usou alguém, levantou um profeta para falar contigo, mas não fique preso a ela somente, se alegre com aquilo se alegre com o percurso onde Deus está te levando para este lugar.
Se alegre e Ele mandará. E a Bíblia diz que não é só algumas chuvas, mas muitas chuvas. É mais do que você está pensando, é mais do que você está imaginando agora, é mais do que você próprio idealizou aí na tua vida, é mais. Ele está dizendo aqui nesse texto que são muitas chuvas. As chuvas de outono, as chuvas da primavera, muitas chuvas. Ele envia a vocês muitas chuvas. É muito mais. É muito mais. Deus, Ele sempre nos surpreende. É sempre mais do que aquilo que nós pensamos, pedimos, pensamos ou imaginamos. Ontem eu vendo aqui o testemunho do Júlio, muita coisa, né? Quanta coisa, e ele contando aqui, eu pensava numa coisa e Deus ia e surpreendia. Né? Pensava, ele estava falando de um tipo 94. E depois, quantas coisas Deus foi fazendo, quantas surpresas no caminho. Eu me lembro quando eu olhava assim e falava, nossa, mas o dia que eu tiver isso, o dia que eu conseguir fazer isso, o dia que... E Deus olha e fala assim, mas é só isso. A Bíblia vai dizer que pedis e não recebeis, porque pedis mal. Se alegre, é muito mais. Se alegre e Ele vai mandar chuvas, muito mais chuvas do que você imagina, muito mais. O verso 24 vai dizer que a alegria traz abundância. Olha o verso 24. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Ei, é muito mais. Haverá fartura de trigo, haverá fartura de vinho novo e de azeite sobre você, sobre a tua casa. Mas tudo começa no ato de se alegrar, de não deixar a tristeza dominar teu coração, de não ser guiado pelo que se vê, por vista, pelo que está acontecendo no momento, mas se alegrar no Senhor, porque a Ele o meu auxílio e Deus meu. E a Bíblia vai falar de trigo. Trigo é o principal ingrediente para fazer o pão. E pão na Bíblia significa a própria palavra. Jesus disse, eu sou o pão da vida, se alguém comer esse pão vai viver para sempre. Sabe, queridos, às vezes a gente idealiza uma coisa. Essa semana eu conversava com o irmãozinho lá da igreja, um jovem que está assim, a 200, ligado no 220. E ele falava assim, pastor, nós precisamos trazer aqui uns pregadores de fora, porque o que a igreja está precisando é uns pregadores de fora. Eu falei, irmão, isso aí é bom demais, a gente trazer gente de fora, porque dá uma palavra de ânimo para a gente, né? Muitas vezes vocês ficam cansados de me ouvir, né? E eu estou cansado de ver a cara de vocês também, brinquei com ele. Eu falei, mas eu não acho que é isso que a igreja precisa, isso é bom, mas eu não acho que é isso que a igreja precise. O que a igreja precisa de verdade é a palavra, porque é nela que consiste o poder, é ela que nos sustenta. Pode que a igreja não tenha os melhores músicos, pode que a igreja não tenha a melhor estrutura, pode que não seja a melhor estrutura, ou a cadeira mais confortável, pode ser que não seja o pastor mais eloquente, ou o melhor espaço, ou templo, um prédio próprio, ou as luzes, ou a melhor estrutura, mas se não falta pão, se não falta a palavra, essa igreja com certeza vai prosperar, vai começar um caminho de subida, de progressão, para que a gente chegue lá. É importante sim, nós procurarmos fazer sempre o melhor para o Senhor. Eu falo isso muito, principalmente para a equipe de louvor lá em Utah. Eu falo, se nós temos condições de fazer melhor, se a gente tem condição de tentar tirar uma música perfeita, se a gente tem condição de tocar o mais próximo possível da música original, vamos fazer isso. Mas dentro das nossas limitações, e as nossas limitações o Senhor conhece, nós temos que fazer o nosso melhor, mas fazer o nosso melhor não significa que vai sair audivelmente, aos ouvidos de quem entende, perfeito. Eu falei, o que a gente não pode faltar é pão, o que não pode faltar é a palavra. Às vezes a gente é muito acostumado a ficar ali na internet, ouvindo pregadores muito bons, muito eloquentes, tudo isso é bênção demais. Mas às vezes corre um grande risco da gente ficar ouvindo isso, e quando a gente chega na nossa igreja local, que é onde a gente está plantado, onde a gente precisa dar fruto, e a gente não consegue, por fazer comparações. Deixa eu te falar uma coisa, a comparação é o ladrão da alegria.
Quando você começa a olhar, mas o fulano está assim, mas hoje a gente estava passando num lugar ali, estava verdinho, e a gente perguntou para a pastora Adriana, por que esse lugar aqui está verdinho e o outro lugar ali não está? Aí ela brincou ainda falando, porque a grama do vizinho é sempre mais verde. É assim que a gente acha, e a gente até levantou a hipótese, talvez eles até passaram aquela tinta verde assim, ó, está verdinho porque passou tinta, porque está maquiando a realidade. Se você for lá em Utah agora, está tudo branquinho, as árvores estão todas sem folha nenhuma, está tudo aparentemente sem vida. E às vezes quando a gente está nesse tempo de inverno, nesse tempo de dificuldade, a gente pensa, não, acabou. Só tem vida lá no Texas, aqui em Utah não tem vida, lá em Utah não tem vida. Aí passa aquele tempo da tempestade, passa aquele tempo do inverno, e como a Bíblia diz, ao cheiro das águas brotará, e dará frutos como planta nova. Ei, não deixe faltar pão, não vai faltar trigo sobre você, que é o principal ingrediente para o pão, e o pão é a palavra, que não falte a palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, que não seja somente esses 12 dias, mas que a busca pelo Senhor dure por todo o tempo desse ano, e cria-se um hábito por toda a sua vida. Busque a palavra, busque a palavra. A Bíblia vai ser pregada, a nossa igreja é uma igreja bíblica. Você não vai ouvir os nossos pastores, os pastores locais aqui, e os nossos pastores ao redor do mundo pregando heresia, pregando só um evangelho cor-de-rosa. O evangelho, ele é subida. O evangelho, ele fala de renúncia. Que não falte trigo, que não falte a palavra. Muitas vezes essa palavra vai ser de confronto. Às vezes vai ser de encorajamento, mas às vezes vai ser de confronto para nós. Que não falte trigo na sua casa, na sua vida, para que você anuncie Jesus, esse Jesus verdadeiro para as pessoas que estão aí fora. O papel da igreja é anunciar Jesus. Que haja fartura de trigo. Essa casa é uma casa abundante em trigo, eu sei disso, eu conheço os pastores que aqui pastoreiam vocês. Se encham de trigo, se alegre, e uma das coisas que o Senhor vai encher na tua vida esse ano é de palavra. Busque o Senhor. Mas o texto continua dizendo sobre o vinho novo, e toda vez que a Bíblia fala de vinho, ela associa o vinho à alegria. A alegria verdadeira, aquela que não é porque tudo vai bem, aquela que não é porque a conta está cheia, ou o documento migratório chegou, ou porque tem mais trabalho, ou porque trabalha menos e ganha mais. Não, mas é uma alegria que é verdadeira, e ela não depende das circunstâncias. O vinho novo que ele está dizendo aqui é que tudo que você já se alegrou no passado, por causa de conquistas, por causa de bens, por causa de reconhecimento, tudo que você viveu lá atrás é bom demais. O tempo que você viveu lá atrás, muitas vezes a gente fica saudosista demais, pensando, nossa, naquele tempo, quando eu era recém-convertido, era bom demais. É muito bom a gente lembrar dessas coisas, mas olhe para frente, porque o vinho que Deus tem é vinho novo para nós, é alegria nova, que independe se a nossa situação é boa ou não nesse momento. A Bíblia vai dizer que quando Jesus faz o milagre ali de transformação de água em vinho, e é levado ao mestre-sala, ele vai dizer assim, por que você está deixando esse vinho novo, esse bom vinho para o final? Geralmente se serve o melhor vinho primeiro, e depois quando já está todo mundo alegre, você serve o vinho inferior. O vinho, a alegria que Jesus tem para nós. Eu costumo dizer isso para a igreja lá em Utah, que esse ano pode ser o melhor ano da tua vida, só depende de você. Só depende de você se alegrar no Senhor, se alegrar com aquilo que Ele já colocou na tua mão. E não é clichê, não é só frase de efeito. Mas eu sempre procuro pensar assim, esse ano pode ser o melhor ano da minha vida. E o ano que vem, pastor, o ano que vem eu vou pensar que o ano que vem vai superar esse ano que passou agora. Ou esse ano que nós estamos vivendo agora. Vinho novo. Vinho novo. O Salmo 126, do 3 ao 6, vai dizer, sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim, como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão.
Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Alegria, vinho novo, alegria, vinho novo, alegria. Eu profetizo fartura de vinho, de alegria na tua casa. O tempo de luto já passou, o tempo de se queixar já passou, o tempo de reclamar já passou. Os seus barris transbordarão de vinho e vinho novo. Você experimentará coisas que ainda não experimentou na sua vida cristã. Pastor, mas eu já tenho 30 anos de crente. Vinho novo, Deus pode trazer uma porção nova sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre a tua família. Aleluia, aleluia. E a Bíblia vai falar também de azeite, e azeite significa unção. Azeite na Bíblia significa unção. Ninguém se move debaixo de uma unção que a gente não respeita. Coisas assim para o pastor Saulo. Mas não precisava disso. Mas o pastor Saulo está viajando demais. Daqui a pouco eu não estou me movendo na unção, porque eu não estou mais respeitando ele como a minha liderança. É ser humano. Amo o meu pastor, ele vai cometer os erros dele, ele tem os erros dele, os defeitos dele. Como eu tenho, como você tem, como seus pastores têm. Mas comece a honrar a autoridade que Deus colocou na vida dos seus líderes, do seu líder de grupo pequeno, do seu líder no louvor, o que Deus tem, a unção que Deus tem colocado sobre ele, e essa unção vai se estender além dele, para a sua vida, para a sua casa, para o teu ministério também. Nós só nos movemos debaixo da unção que nós respeitamos. Esse ano é ano de unção nova, de azeite novo nas nossas vidas. É ano de quem não foi batizado com o Espírito Santo ser batizado com o Espírito Santo. É o ano daquele que está buscando uma cura, receber a cura. É o ano daquele que busca dons espirituais, receber dons espirituais. É o ano da expansão, é o ano de coisa nova. É o ano de nós, como diz em inglês, push yourself. É o ano de nós puxarmos a nós mesmos, instigarmos a nós mesmos para ir além. Se nós nos alegrarmos, se a nossa alegria vai trazer abundância, trigo, vinho, azeite. E o verso 25 vai dizer: haverá recompensa no Senhor. Olha o verso 25: vou compensá-los. Aqui eu vou abrir um parêntese. Vocês estão no estado do Texas e se você ver qualquer filme aí de faroeste antigo aí, você vai ver recompensa por bandido fulano de tal, tantos milhões de dólares. Recompensa. Eu vou ler aqui para vocês, porque às vezes a gente não se atenta nessas coisas. Recompensa é algo que alguém te dá por algo que você fez. Só que o que a Bíblia aqui está dizendo, o que o Senhor está dizendo, é que eu vou compensá-lo. Sabe o que Deus está dizendo? Sabe o que a palavra está dizendo? Vocês não fizeram nada em troca. Não existe merecimento aqui. Mas a minha graça, ela vai alcançá-los, a fim de que eu vou compensar vocês pelos anos de colheita que lhes foram tirados, pelos anos de tristeza profunda, pelos anos de depressão, pelos anos de tristeza, pelos anos de derrota, pelos anos de humilhação, pelos anos de indecisão. Eu, o Senhor, vou compensá-los. Eu vou compensá-los por esses anos. Haverá uma compensação da parte do Senhor, pelas colheitas destruídas pelos gafanhotos, por pessoas que você achava que ia dar fruto, pessoas que você estendeu a mão, que não corresponderam à tua ajuda.
Pessoas que você pensou, nossa, agora vai dar certo, essa pessoa vai me ajudar, essa pessoa aqui agora vai reconhecer daqui a pouco tudo que eu estou fazendo por ela, e nada disso acontece. Não fique lamentando a colheita que o gafanhoto levou. Não fique lamentando as pessoas que por algum acaso saíram da tua vida, que perdeu o contato. A Bíblia vai dizer que no que depender de nós temos que ter paz com todos. Mas nem todo mundo vai ser de dentro da tua casa, nem todo mundo vai sentar na tua mesa. Haverá uma compensação da parte do Senhor. Não fique lamentando. Não fique lamentando as perdas. Talvez você terminou o ano de 2022 numa situação difícil, com prejuízos, com perdas, com um balanço talvez negativo. Não só financeiramente, mas em todas as áreas. Talvez você fez um balanço na virada do ano e pensou, poxa, eu tive muito mais luta do que vitória esse ano. Não fique lamentando pelas colheitas que o gafanhoto levou. E aqui rapidamente eu quero dizer sobre alguns gafanhotos, sobre o que significa cada um desses gafanhotos, e a gente vai partir depois para o final. O gafanhoto cortador também pode ser uma lagarta. A primeira palavra usada para o gafanhoto cortador é gazon, que significa lagarta, e aparece três vezes na Bíblia, em Joel 1:4, no 2:25 e em Amós 4:9. A lagarta também é chamada de roedora ou descascadora, porque ela corta as folhas da planta. A lagarta ainda pequena se abriga na lavoura, corta o fruto e come uma parte. Ela faz com que o restante estrague, e o agricultor não colhe o fruto por completo. Às vezes você teve percas nesse ano que se passou. Talvez você não atingiu todos os objetivos por completo. A lagarta, o gafanhoto cortador, levou uma parte, levou parte daquilo que você tinha como intenção. E ele vai falar do gafanhoto peregrino, que é a palavra arbé, é o gafanhoto quando está em fase de crescimento. Eles viajam em bandos em busca de alimento. O gafanhoto migrador, como o nome diz, representa a fase migratória. Ele não firma em lugar nenhum, ele fica pulando de galho em galho, ele muda da lavoura por qualquer motivo. Ele está interessado só em encher a barriga, mas do alimento que lhe interessa, não do alimento que Deus quer dar. Ele espalha um rastro de destruição por onde ele passa. E quando ele acaba de comer no lugar, logo eles passam para uma outra plantação. Talvez tem gente que só aproveitou de você nesse ano de 2022. Que só te ligava, só te chamava de amigo enquanto você tinha algo a oferecer. Quando ele conseguiu andar com as próprias pernas, ele não te liga mais, não te procura mais. E a Bíblia ainda vai falar do gafanhoto devorador ou locusta. E essa palavra para representar esse gafanhoto é Ielek. É o gafanhoto adulto e reprodutivo. É a fase adulta do gafanhoto. Nessa fase ele se alimenta muito mais, porque ele tem o objetivo de colocar os seus ovos na lavoura. O nome do devorador se refere ao seu poder de consumir a plantação em pouco tempo. Ele só quer um lugar para colocar os seus ovos. E aqui, enquanto eu fazia esse texto e preparava, o Senhor falou assim: muitos de nós temos emprestado os nossos ouvidos para pessoas colocar os ovos dela, aquilo que ela precisa liberar, colocar coisas para fora. A gente tem emprestado os nossos ouvidos para as pessoas. A palavra de Deus vai nos dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado para quem você empresta o teu ouvido. Não dê ouvido ao que está, mas tem um burburinho por aí, tem as coisas por aí. Nós temos sim que ser ombro amigo para as pessoas que estão em dificuldade. Nós temos sim que nos colocar à disposição para aqueles que estão precisando desabafar. Mas tome cuidado com o que você tem ouvido por aí. Tem gafanhoto colocando ovos talvez na nossa lavoura. Pessoas tentando minar a nossa fé.
A gente vai compartilhar às vezes um sonho com alguém e a pessoa começa a falar: será? Eu nunca vi isso acontecer. Fulano de tal fez a mesma coisa e deu tudo errado. E a gente deixa esses ovos que futuramente vão se tornar larvas e vão consumir a minha e a sua fé. Vai consumir a nossa alegria. Já viu quando você chega alegre para contar algo para alguém e de repente a pessoa fala: ih, rapaz, eu já vi isso, e não dá certo não, de jeito nenhum. E você sai dessa conversa com a pior sensação de derrota do mundo. A alegria vai garantir as chuvas, vai garantir a bênção do Senhor sobre nós. Lembra? Trigo, vinho e azeite. Não deixe o gafanhoto roubar a tua alegria, colocar os ovos, plantar, disseminar coisas na sua vida. Às vezes você acha que não tem nada a ver e quando vê já está sendo influenciado. O gafanhoto devastador ou destruidor, também conhecido como pulgão. E a palavra que descreve esse tipo de devorador é chazil. É o filhote que saiu dos ovos deixados pelo gafanhoto devorador. Este pulgão fica na lavoura e suga a seiva, podendo matar as plantas com uma espécie de ferrugem em seus galhos e folhas. É uma nova geração de gafanhotos que continua destruindo as plantações. Um sai da lavoura, mas deixa ovos e traz para trás para continuar a destruição. Nessa fase, o agricultor precisa agir de forma preventiva para proteger sua lavoura. Não deixe ninguém corromper a alegria que você tem no Senhor. Não deixe ninguém dizer que é em vão estar aqui em plena quarta-feira servindo ao Senhor. Mas você não recebeu o que você estava orando. Ah, mas foi em vão, você estava lá toda semana. Ah, mas o pastor e a pastora pelo menos te disse um obrigado por você estar lá tocando e ajudando toda semana. Não deixe essas coisas criar lugar no teu coração. Haverá recompensa, igreja. Não fique triste pelo que, ou por quem, ou por quanto o gafanhoto levou. Haverá recompensa. Haverá recompensa. E sabe mais do que isso, o verso 26 vai dizer que haverá um tempo de descanso. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês, e nunca mais o meu povo será humilhado. Verso 26, vocês estão pagando um preço aqui, 12 dias, eu sei que muitos de vocês, talvez a maioria, tem vindo todos os dias aqui. Haverá recompensa para você, haverá recompensa para a tua casa, haverá recompensa para a tua família, e haverá também descanso. Eu sei que daqui a pouco vocês vão fazer uma grande festa, encerrando esse período aqui, e haverá um descanso no Senhor, onde vocês vão poder comer tranquilamente, onde vão poder louvar o Senhor, e aonde já vão poder, pela fé, como foi dito ontem aqui, profetizar já, pela fé, aquilo que ainda não está vivendo, mas vai viver a expansão da parte de Deus, a abundância de trigo, a abundância de vinho, a abundância de azeite, nesse ano da expansão. O Senhor está trabalhando em nosso favor, Ele está trabalhando a nosso favor. Não haverá humilhação para aqueles que estão com o Senhor. Deixa Ele te defender. Não, pastor, mas eu não aceito, vai falar isso, eu vou lá, eu vou tirar a satisfação. Deixa o Senhor te defender. Deixa o Senhor ser o teu advogado. Ele está dizendo que não vai ter mais humilhação, vai ter um tempo de descanso, um tempo de bonança. E o verso 27 vai dizer: então vocês saberão que eu estou no meio de Israel, que eu estou no meio de vocês, que eu estou no meio da MSBN em Houston. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado.
Ei, nós estamos do lado que já venceu. Às vezes a gente tem a ideia errada de que há uma batalha entre Deus e o diabo, e que o Senhor, como num filme lá do Rock, vai vencer aos 47 do segundo tempo. Nós estamos do lado que já venceu. A Bíblia vai dizer que ao terceiro dia o Senhor foi até o Hades, tomando as chaves do inferno, derrotando a morte. Ele venceu, ressuscitando. Na palavra do Senhor vai dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O nosso Senhor já venceu. Ele comprou na cruz não só a nossa salvação, mas Ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, nossas tristezas. No Senhor nós somos mais do que vencedores. Nós estamos do lado que já venceu. Aleluia. O diabo vai sempre fazer barulho. O papel dele é esse. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, procurando uma brecha, um espaço. Ele vai sempre fazer barulho. Ele vai sempre querer se mostrar maior do que de fato ele é. Sabe quando você chega na sombra assim, parece que é tudo muito maior, muito mais perigoso, dá muito mais medo. O diabo está sempre ao derredor, mas ele só pode nos acessar se nós dermos brecha para que ele assim o faça. Caso contrário, queridos, quem luta por nós não dorme. O salmista vai dizer que não cochila, não dormita o guarda de Israel. É Ele que cuida da minha vida, é Ele que cuida da sua vida, é Ele que cuida da sua casa. Sim, busque ao Senhor, seja responsável, busque intimidade com Ele, busque estar mais perto dEle. Mas quem cuida de você não dorme, é Ele que faz, é Ele que te defende, é Ele que te guarda. Quem luta por nós não perde batalha. O Senhor não conhece o que é derrota. Quem luta por nós já venceu a morte e o diabo. Quem luta por nós não deixará que sejamos humilhados. Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia vai dizer que quando Neemias e o povo de Israel terminaram a reconstrução do muro, a Bíblia vai dizer que eles olharam para a construção que eles tinham feito e eles temeram. Mas se a gente for olhar um pouco o livro de Neemias com um pouco mais de cuidado, a gente vai ver que quando eles começam a construção dos muros, primeiro o inimigo ri. A Bíblia vai dizer que os inimigos olham para Neemias e falam assim: não vai 2, 3 raposas, vai passar ali e vai derrubar isso aí tudo. Começaram a rir dele. Às vezes o inimigo olha para a minha vida, para a sua vida e fala: 12 dias? Vamos ver como é que vai estar em fevereiro. Vamos ver como é que vai estar a fé desse pessoal em março. Vamos ver como é que eles vão estar lá em dezembro, se vai estar com essa fé toda. E o Senhor está olhando para nós falando assim: quem defende sou eu. Eu sei o que eles estão fazendo, eu sei o que eles estão plantando, eu sei o que estão profetizando para os próximos meses desse ano. Persevere, não desanime, que a alegria não sai dos teus lábios, que a alegria não sai da tua boca. Durante todo esse ano, eu falava domingo, pregando para a igreja, no lançamento do tema do ano, e eu falava assim, no nosso versículo base vai dizer, amplie o lugar da tua tenda, coloque bem as tuas cortinas, estique bem as tuas cordas, finque bem as tuas estacas. E eu falava para a igreja de Utah, esticar bem as cordas. E eu lembrei de um violão. Quando você começa a colocar a corda no violão, causa tensão. Você começa a colocar a corda, ela tá bamba, aí você vai apertando, vai din, 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 até chegar na tensão correta, na afinação perfeita. Eu não posso ser leviano e dizer para você que não vai ter tensão esse ano. Eu não posso ser mentiroso e dizer para você que vai ser tudo bem. Vai ter umas tensões esse ano, viu, pastora? Vai ter, pastor Charles, vai ter umas tensões esse ano. Mas não perca a alegria que você tem em servir ao Senhor. Não deixe o diabo roubar, não deixe os gafanhotos roubar a alegria que o Senhor tem colocado na tua vida. A confiança que hoje você tem no milagre que você vai receber esse ano.
Porque se perseverarmos, acontecerá o que aconteceu com Neemias. Ao final de tudo, os inimigos vão olhar e vão temer, pois saberão que é o Senhor que nos ajuda. É o que vai dizer Neemias: com certeza vocês tiveram a ajuda do Senhor. Será impossível nós chegarmos em dezembro, essa igreja chegar em dezembro e as pessoas olharem e falar assim: o Senhor ajudou eles. Será impossível as pessoas não reconhecer que é o Senhor que é o dono dessa obra. Por mais que a gente faça, por mais que a gente lute, a gente vai fazer a nossa parte, os pastores vão fazer a parte deles, mas as pessoas vão olhar e falar: a diferença é que o Senhor é quem luta por eles, é o Senhor quem tem trabalhado nessa obra, Ele é quem tem feito algo por este lugar, por esta cidade, por esta igreja. Aleluia, aleluia. Eu gosto muito de quando Raabe esconde os espias. Josué manda os espias em Jericó, Raabe esconde eles. A história vai dizer que Jericó os muros eram tão fortificados, que carros de guerra passavam, transitavam em cima dos muros. Se você ler a Bíblia com cuidado, você vai ver que eram 2 muros, e naquele vácuo ali, naquele espaço, passava um carro de guerra, tão largo eram os muros, era uma cidade intransponível. Quem estava de fora estava olhando e falando: gente, é impossível, se não for Deus aqui fazer algo, é impossível a gente entrar dentro dessa cidade. Mas sabe o que me chama a atenção? É que quando os espias chegam lá e conversam com Raabe, Raabe faz um relato que é o seguinte, lá em Josué 6. Nós ficamos sabendo o que Deus fez por vocês, da além do Jordão, e toda a cidade de Jericó ficou atemorizada, porque nós sabemos que o Senhor é quem luta por vocês. Às vezes nós estamos aqui de fora e morrendo de medo do que está lá, morrendo de medo das potestades, morrendo de medo das dificuldades. Ei, e as dificuldades estão lá, sabendo quem luta por nós, e tremendo de medo lá fora, porque sabe que uma igreja plantada, uma igreja triunfante, uma igreja que não negocia a palavra, ela certamente triunfará. O inferno será saqueado e vidas serão trazidas até a presença de Deus, até este altar, porque quem luta por nós não conhece batalha perdida. Aleluia, aleluia. Esteja em pés. Vamos aproveitar os momentos de alegria, vamos aproveitar os momentos de paz e chuvas, vamos aproveitar o tempo de prosperidade, boa colheita. Mas não se engane, queridos, isso é só um tempo. Nós sabemos o que nos espera, nós sabemos que a nossa pátria não é aqui nesse lugar. A gente luta para ter uma situação imigratória correta aqui, não tem nada de errado nisso, está tudo bem. A gente às vezes coloca como sonho, né, o passaporte americano, a cidadania, poder entrar e sair livremente, maravilha, tudo isso é bom demais. Mas a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é celestial, o nosso destino final não é aqui, o nosso destino final é no céu. E o mais importante do que somente colheita, chuvas, coisas boas, é o que vem depois, a partir do verso 28, eu vou ler, você acompanhe comigo. Depois dessas coisas, depois de vocês serem restaurados do que o gafanhoto levou, depois de um ano difícil, depois de 2 anos de plantação de obra, depois de muito choro, muita oração, muitos percalços, depois de monta e desmonta de equipamentos, depois de muito trabalho nesse lugar aqui, verso 28 vai dizer: depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no monte Sião e em Jerusalém,
haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Ei, o mais importante não são só as chuvas de outono e da primavera, o mais importante não é só a restauração daquilo que o gafanhoto levou, mas o mais importante é o avivamento, é a porção do Espírito Santo que será liberada sobre a minha e a sua vida, sobre a vida desta igreja, para fazer a diferença aqui nessa cidade, para que índices de criminalidade comecem a cair por causa do avivamento que o Espírito Santo comece a fazer, para que os índices de divórcio comecem a cair pelo que Deus começa a fazer através do derramamento do Espírito, para que os índices de usuários de drogas comecem a cair por causa do que Deus vai fazer derramando o teu Espírito. Aleluia, aleluia. Deus vai derramar o Espírito Santo poderosamente nesse estado, Deus vai derramar o Espírito Santo poderosamente nessa cidade. Eu creio na ação do Espírito, eu creio numa igreja triunfante, poderosa, eu creio em maravilhas acontecendo, de tal forma que seja impossível não noticiar, para que seja de tal forma que seja impossível não sair na mídia social. Deus não precisa provar nada para ninguém, mas eu creio, eu consigo ver, eu consigo sentir que algo grande está vindo sobre esse grande estado. E o Senhor poderia fazer tudo sozinho, mas aprove a Ele olhar para nós e desejar nos usar neste lugar, para que paralíticos possam andar, para que cegos possam ver, para que surdos possam ouvir, para que casamentos sejam restaurados, para que dependentes químicos e alcoólatras sejam libertos, para que viciados em pornografia sejam purificados e livres, para que toda religiosidade caia por terra, e para que pessoas se entreguem as suas vidas para Jesus. E daí aqueles que estão lá fora vão perguntar: o que é isso que está acontecendo? O que é isso que está acontecendo? O que foi de tão grande que se chocou com esse estado, que a gente não percebeu que as coisas estão mudando, que a atmosfera desse lugar está mudando? Aleluia, Jesus. E eles saberão que é o Espírito Santo que vai fazer, é o Espírito Santo que vai ser derramado. Haverá salvação, libertação, maravilhas, sinais, e será o início do trabalho do Senhor neste lugar, na restauração de inúmeras igrejas que perderam o sentido de buscar o Espírito Santo. Eles olharão, líderes, anciões, líderes religiosos vão olhar e falar assim: ainda há esperança, ainda há esperança de buscar o Espírito Santo, porque eu estou ouvindo, eu estou vendo, eu estou sabendo do que Ele está fazendo no meio do povo. Ah, queridos, nós temos uma dívida espiritual com essa nação, porque foi através do avivamento que começou aqui nos anos 1900 que a nossa denominação, a Assembleia de Deus, ela veio a existir. E agora eu creio que o Senhor vai usar imigrantes brasileiros, latinos, orientais, para trazer de volta como um fio condutor o avivamento do Espírito Santo para essa nação. Eu creio que através de nós brasileiros, que somos bem-quistos em muitos lugares do mundo, o Senhor vai fazer um mover aqui nesse lugar, e você faz parte disso. Não se perca no meio do processo, não deixe sua alegria ser roubada. Não fique olhando para aquilo que o gafanhoto levou. Não fique olhando para aquilo que não está ainda da forma que você gostaria que estivesse. Mas confie no Senhor.
Ele tem para essa igreja, Ele tem para nós nesse ano. Ele tem abundância em trigo, abundância em vinho, abundância em azeite. Ele tem coisas novas para nós. Como está sendo feito todos os dias, eu gostaria que você viesse aqui à frente. Você pode